muito oportuno para essa primeira apoteose que nós já tivemos, esse primeiro momento do culto público. Muito oportuno também porque o negócio de fazer aniversário é bom que você passe a pensar um pouco no tempo, né? E 38 anos de vida já começa a ficar claro para a gente que nós somos passageiros, que só tem o cobrador e o motorista além da gente, e todo mundo é passageiro. Que de fato a vida é muito efêmera e o tempo que temos sobre a terra é muito curto. Como diz a Escritura, a vida é um vapor que aparece e logo se esvai. Os dias são como sombra, que uma hora existem e outra hora deixam de existir. Esse é um texto que eu também já preguei aqui há muito tempo atrás, irmãos. A maioria dos irmãos nem estava aqui na congregação quando eu preguei nessa passagem. Um texto em que eu trabalhava um pouquinho a ideia da passagem usando feijõezinhos. Não sei se alguém vai lembrar desse sermão, mas eu sei que tem muita gente que lembra desse sermão até hoje. Hoje eu não trouxe feijão, não vou fazer nada daquilo que eu fiz naquela ocasião. Mas quero voltar a esse texto e chamar a sua atenção para essa passagem. Minha pretensão é expor o texto e depois, se Deus me permitir, aplicar algumas lições que a gente vai extrair dele para a nossa vida nessa noite. Abra então lá em Efésios 5 e acompanha comigo a leitura dos versos 15 e 16. Efésios 5, versos 15 e 16. É dito assim, no texto aí da palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nessa altura da epístola aqui de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar de uma série de questões práticas. Tem quem divida a epístola em Efésios em dois grandes blocos. O primeiro bloco é o doutrinário, em que ele vai apresentar doutrinas cristãs, vai até o final do capítulo 3. E do capítulo 4 até o final do livro, no capítulo 6, ele vai aplicar essas doutrinas, ele vai falar do lado prático que a vida cristã deve promover. Qual é o efeito que abraçar a fé cristã deve produzir na vida daquele que abraça essa fé. Nesse texto, Paulo vai falar de uma questão que é fundamental para nós, irmãos. Uma questão que está no alicerce, na espinha dorsal, daquilo que devemos entender do desafio que temos de sermos cristãos no tempo presente. Ele faz primeiro uma exortação, e depois então, ele mostra como essa exortação se revela na prática. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é a exortação que ele faz. E ela está no verso 15, ele diz assim: olha, vejam com prudência como vocês estão andando, e não permitam que vocês andem como necios, e sim como sábios. Para usar uma outra maneira de dizer o que ele está dizendo primeiro, ele está dizendo assim: olha, o que se espera do cristão é que ele viva como se deve viver. Ele viva com sabedoria. Ele está dizendo assim: olha, por vocês serem o que vocês são, o que se espera de vocês é que vocês vivam de maneira sábia. Vivam de maneira sábia. Esse é um grande termo da Escritura, irmãos, sabedoria.
Paulo está dizendo assim: todo cristão é um sábio pela posição que ele ocupa. Todo cristão não tem direito de não andar de maneira sábia na vida, porque já foi dado a ele a sabedoria necessária para saber viver. Essa é uma palavra importante na Escritura. A Bíblia faz muitas divisões da humanidade, né? A gente pode dividir os homens entre os que servem a Deus, os que não servem, os que são discípulos de Cristo e os que não são. O mundo usa muitas dessas divisões, né? Magro, alto, baixo, cabelo crespo, liso, loiro, moreno, negro, enfim. Aqui Paulo faz uma divisão também. Ele fala, na verdade, que a humanidade toda está dividida entre dois grupos. Entre os sábios e os nécios. Uma outra tradução diz, os insensatos. Há dois tipos de pessoas apenas no mundo. O sábio e o nécio. É isso que a Escritura diz, né? Diz o nécio em seu coração, não há Deus. Quem faz essa afirmação é nécio. É insensato. Até porque a Bíblia também diz que o temor do Senhor é que é o princípio de toda a sabedoria. Então quem teme a Deus, por mais sem conhecimento que essa pessoa seja, é muito mais sábia do que o homem mais cheio de conhecimento que o mundo possa ter. E está aqui a primeira importante definição que a gente tem que ter de sabedoria. Sabedoria para a Bíblia não tem nada a ver com conhecimento, irmãos. Nada a ver. Eu conheço muita gente profundamente conhecedora, que tem muito entendimento, muito conhecimento, mas que não é sábio. Já deve ter conhecido gente que era profundamente bem formada, conhecedora, mas que não era sábia. Eu trabalho, os irmãos sabem, no mundo do conhecimento. Estou cercado de doutores que estudaram, que se formaram, que se dedicaram muito ao saber, ao conhecimento. Mas eu encontro tanta gente na universidade que não tem a menor sabedoria. Não tem sabedoria para cuidar dos filhos, não tem sabedoria para criar filhos, para manter casamento, para manter a vida em ordem. Lê do engano pensar que o conhecimento produz inevitavelmente sabedoria. Não é isso que a gente deve entender. A Escritura diz que a sabedoria tem a ver muito mais com a capacidade da gente fazer uso do conhecimento, fazer uso da inteligência para resolver os problemas da vida, as questões práticas que se nos colocam durante a nossa jornada. Eu fui criado por uma mãe que é uma mulher analfabeta, não sabe escrever o nome, mas de uma sabedoria, irmãos, que eu custo a encontrar em outras pessoas. Uma mulher que mal sabia escrever o seu nome, mas que era uma mulher extremamente sábia. Portanto, o termo aqui é que cristãos são sábios nesse sentido. Eles têm condições de fazer uso da sabedoria, ou melhor, do conhecimento, da inteligência, para enfrentar as questões da vida, as questões que se colocam, aplicando esse conhecimento, sendo capaz de resolver, desembaraçar problemas no seu dia a dia. Mas por que Paulo começa lembrando a eles que eles são sábios? E de que maneira a gente deve entender essa conexão aqui para a nossa vida, irmãos? Minha pretensão nesse primeiro momento é apenas mostrar para você que todo cristão é sábio. Nesse sentido que eu estou definindo. E que todo cristão deveria saber dessa sabedoria que ele tem à sua disposição. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na maneira como Paulo descreve os crentes lá da igreja de Corinto. Vá para lá, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18
em diante. 1 Coríntios 1, do verso 18 em diante. Olha o que o apóstolo vai falar sobre aqueles crentes. É muito interessante a descrição que ele faz deles. É dito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí ele começa a descrevê-los. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E veja o verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, e a primeira palavra que ele usa é sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Qual é a lógica aqui, irmãos? Muito simples. Quem está unido a Cristo tem sabedoria de Deus. Não há, e veja, ele está falando assim: os sábios desse mundo tentaram encontrar essa sabedoria e não foram capazes de fazê-lo. Ele está pensando naqueles gregos que ficavam estudando, para tentar encontrar essa sabedoria e não encontravam. Está pensando nesse mundo inteiro que corre atrás de uma sabedoria capaz de dar a ele sentido para a vida. Ele está dizendo assim: o cristão já tem essa sabedoria. E ele já a tem porque ele está unido a Cristo. E Cristo foi feito pela parte de Deus para ele sabedoria de Deus. De maneira que não há nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade, nenhum nó, nenhuma equação, nenhuma embaraço, que o cristão não encontre sabedoria para saber lidar com ela. Só para registrar isso ainda, vai para Colossenses, e olha o que o apóstolo Paulo diz lá. Colossenses 2:3. Ele dá uma definição aqui sobre o Senhor Jesus que é maravilhosa, irmãos. É dito assim, final do verso 2 e o início do verso 3. Cristo, e ele diz: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja, em quem todos os tesouros, não tem nenhum tesouro de sabedoria e de conhecimento que não esteja em Cristo. Então quem está em Cristo tem também a partir dele, à sua disposição, tesouros de sabedoria e de conhecimento. Sabe que muita gente às vezes levanta uma crítica contra a igreja que me incomoda muito. Às vezes eu vou falar de Jesus para alguém lá no trabalho, em algum lugar onde eu estou me relacionando, e a pessoa diz assim: não, mas a fé cristã é para gente fraca, é para gente covarde,
para gente que tem medo de enfrentar a vida como ela é. Você já deve ter ouvido essa crítica. É gente que quer usar a fé como uma espécie de fortaleza de covarde. Gente que não quer raciocinar sobre a vida e aí vai encontrar no Evangelho uma espécie de escudo para sua incompetência. E eu lamento às vezes que nós damos essa impressão para o mundo, irmãos. Paulo está dizendo assim, não. Vejam como é que vocês estão andando. Porque vocês não têm desculpas para não andarem como gente sábia. E o que vocês devem manifestar para aqueles que estão de fora é essa sabedoria que vem da parte de Deus em Cristo para vocês. Voltamos então agora para Efésios. E Paulo não só afirma isso sobre aqueles crentes e sobre nós também, como também ele aponta como essa sabedoria se manifesta. E esse é o ponto aqui. Veja como é que vocês andam como sábios, porque vocês são sábios. A questão é como é que essa sabedoria se manifesta? Como é que essa sabedoria que está aí presente na vida do sábio, do cristão, se manifesta na prática? Ele faz 3 afirmações aqui que eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas é essa, olha. Primeiro, a sabedoria se revela nesse andar prudente. Ele anda com prudência. Cristãos sábios andam de maneira prudente. Espero que a sabedoria de vocês se revele através de um andar que seja prudente. Obviamente ele está pensando na vida. O andar aqui é essa dinâmica de enfrentar a vida e de avançar ao longo da vida. E ele diz que essa maneira de andar do sábio, do cristão, é um andar com prudência. A palavra prudência significa com precisão, com cuidado, com cautela. Alguém que ao andar e ao se mover, faz isso atento às possibilidades, aos lados da questão, aos perigos que o cercam. Ele não toma atitude de maneira efusiva, de maneira impensada. Ele não age por impulso, mas ele pensa, ele reflete, ele age de maneira prudente. Vou dar 2 exemplos que isso deixa isso muito claro para a gente. Choveu hoje, né? Choveu. Então, quando você vem para cá, geralmente essa rua aqui, que é uma rua muito boa de transitar, ela forma aquelas poças d'água, não é? Não forma? Aí você está diante da poça d'água e você precisa pular a poça. Como é que você faz? Você chega e pula? Não. Você para, né? Dá uma olhada na poça. Será que eu vou ter força para pular do outro lado e não escorregar? Será que do outro lado eu vou ter um lugar seguro para me apoiar depois que eu pular? Será que não é melhor eu dar uma contornada na poça? Será que não é melhor eu esperar um pouco para ver a melhor maneira de resolver esse problema aqui? É triste quando a gente tenta pular e a gente cai, não é? É desagradável. Meu cunhado, há 2 semanas atrás, inadvertidamente foi levar a filha dele para fazer a prova do Enem, parou o carro, e aí ele viu que tinha aqueles tocos que ficam na calçada, e ele disse para a filha dele assim, minha filha, olha o toco, hein? Mas ele se esqueceu do toco. E tomou um tombo feio, irmãos. A perna dele ficou uma batata. Não andou com prudência. Falta luz na sua casa, não é? Falta luz na sua casa. O que você faz? Anda prudentemente. Em geral, quando você não anda prudentemente, você tropeça naquela mesa do centro que acaba com a tua canela e é uma dor insuportável. Paulo está dizendo assim, não. Quem é sábio pensa e reflete sobre o que está para ser feito. Irmãos, olha, não quer dizer que ele fique pensando na morte da bezerra e não faça nada. Quem pensa também no tempo, não semeia, né? Não, ele pensa e anda. Mas ele anda com prudência. E deixa eu dar alguns exemplos práticos de como esse
andar com prudência se revela? Por exemplo, sábio, irmãos, à luz da Escritura, é aquele que pensa antes de falar, não é? Eu tinha um amigo meu no trabalho que dizia para mim assim: sábio é aquele que pensa antes de falar, o tolo fala sem pensar. É um pouco disso que Paulo vai lembrar a igreja de Colossenses. Olha só, vai para Colossenses, mais uma vez, e veja o versículo 6 do capítulo 4. Olha que andar prudente que ele está enumerando aqui para aqueles irmãos. Colossenses 4, 6. Irmãos, olha que coisa de gente sábia isso aqui. Diz assim, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, olha só, isso aqui é andar prudente. Primeiro, é uma recomendação para que a gente sempre tenha palavras agradáveis. E, irmãos, a gente só consegue fazer isso se a gente aprende a ser prudente. É uma palavra que tem que ser temperada com sal. Não é temperada com veneno. São coisas diferentes, irmãos. Você já viu como tem gente que tempera a palavra com veneno? Gente que não pensa no que está dizendo e não parou para pensar no que acabou de dizer. E veja, ele diz assim, olha, vocês devem saber responder a cada um. O sábio é esse que está preocupado em saber qual é a melhor maneira de tratar aquela pessoa, a melhor maneira de responder a ela. Ele leva em consideração essas coisas. Ele não olha para a vida dele como uma ilha isolada, que morre para si, que vive para si, não. Ele responde a cada um da maneira sábia que deve ser feito. Primeiro Paulo está dizendo, olha, a sabedoria se revela por esse andar prudente. As palavras de alguém que é sábio e que vive essa sabedoria está preocupado com esses elementos aqui. Vou dar um segundo exemplo disso, para a gente poder pegar a ideia. Olha como é que você vê o apóstolo Paulo evangelizando. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao verso 23. Olha que prudência e que sabedoria ele tem. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. E ele começa falando dessa prudência. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os modos alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você viu o que ele está dizendo, irmãos? Eu andei com prudência com essa gente diferente. Quando eu estava com gente que torcia para o Vasco, eu falava bem do Vasco. Quando eu estava com flamenguista, eu falava mal do Vasco. Eu me associava a eles, eu me identificava com eles, eu era parceiro deles. Eu me comportava como se fosse um deles para que eles entendessem o que eu tinha para dizer a eles. Eu não negociava a mensagem do Evangelho, mas eu colocava ela dentro de um envelope, dentro de uma caixa que era adequada para aquele grupo. Eu não tinha a mesma receita e a mesma abordagem para todo mundo. Não. Eu não queria que todo mundo fosse levado a crer, empurrando a mensagem goela abaixo. Não era para obrigá-los a aceitar o que eu tinha para dizer. Não era uma tentativa de fazê-los ouvir-me, querendo ou não. Não.
eu era prudente. Eu usava a palavra com sabedoria. E eu me associava a eles da maneira mais adequada possível para salvá-los também. Irmãos, aprendam uma coisa com relação a esse andar prudente. Às vezes falar a coisa certa da maneira errada é pior do que não ter dito coisa alguma. Não nos enganemos, irmãos, andar prudente é para gente sábia. E eu e você estamos numa posição que nos permite viver assim. Não temos desculpas para não fazer isso. Pelo contrário, todos os tesouros de conhecimento e sabedoria nos estão dados em Cristo. São nossos. E a primeira coisa que Paulo diz é isso. O sábio anda de maneira prudente. Não age por impulso. Não age por emoção. Ele avalia, ele pensa, ele estuda, ele toma a decisão depois de ter avaliado todas as questões envolvidas naquilo. Segunda coisa, volta lá para Efésios. Essa sabedoria se manifesta de uma outra maneira, irmãos. Ela se manifesta também porque o sábio conhece o estado do mundo atual e da vida atual. Veja como é que ele coloca isso para a gente. Vejam como é que vocês andam prudentemente, remindo o tempo, e ele termina a frase no verso 16. Porque os dias são maus. É só o sábio que sabe disso, irmãos. Que os dias são maus. Mas como assim, pastor? Os dias são maus? Meu pai sempre me dizia isso quando eu era garoto. Meu filho, os dias são maus. Eu não entendi aquele negócio não. Dia mau, pai? Como é que é isso? Você vai perguntar para uma pessoa que não é crente, que não é sábia, ela vai dizer assim, que dia mau? Tem emprego, tem dinheiro, tem crescimento econômico, tem abundância, tem bolo, tem aniversário de manhã, tem café da manhã, tá? Que dia mau? Que história é dia mau? E mal coisa nenhuma, mal só para você. Como é que é essa história de dia mau, irmão? O que Paulo está dizendo aqui? O que essa frase está afirmando sobre quem é sábio? A ideia aqui é que quem é sábio sabe que os dias são maus. E eu temo, irmãos, que alguns de nós não levam essa afirmação da Escritura tão a sério quanto deveríamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os dias são maus, irmãos. Muito piores do que você pode imaginar. E a verdade é que a gente não consegue enxergar isso sem a sabedoria que nos é dada na palavra de Deus e na pessoa de Cristo. A ideia aqui é que Paulo está dizendo que quem é sábio enxerga isso sobre o mundo. E não se deixa enganar pelas aparências. Enxerga aquilo que, em geral, quase ninguém está enxergando. Os dias são maus, tem a ver com aquilo que ele vai dizer lá no capítulo 6, verso 10 em diante. Veja aí o que ele está dizendo sobre dias maus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele vai completar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora você entende o que ele está dizendo quando fala que esses dias são maus. Está dizendo assim, olha, os dias de hoje não são para serem encarados como parque de diversão. Você não está num mundo que é um parque de diversão. Você está num mundo que é dominado por principados, potestades
forças espirituais do mal, você está num mundo em que há ciladas do diabo e armadilhas do diabo. Não se engane, seja sábio. Ande de maneira prudente e saiba que os dias são maus. Não se engane. Atrás de uma curva singela e que parece segura, esconde-se uma armadilha. O cristão sabe, irmãos, que ele está no meio dessa luta, que não é contra carne e sangue. Você não está lutando contra o seu vizinho, o seu patrão, o seu colega de trabalho. Não são eles os teus inimigos, não, irmão. Os teus inimigos são potestades, são principados, são forças do mal. E se você não se armar da armadura de Deus para enfrentar essas coisas, você vai ser liquidado facinho, facinho. E se você não enxergar essa realidade por trás das coisas, você não pode andar de maneira prudente nesse mundo coisíssima nenhuma. Sabe que a gente tem que ter essa percepção, andar com prudência e ser sábio no mundo inclui conhecer de fato a realidade e o estado do mundo em que nós nos encontramos. Conta-se que um diácono chegava sempre bêbado na igreja. Sempre bêbado. E aí o pastor foi perguntar para ele assim: rapaz, o que está acontecendo? Você sempre chega bêbado na igreja, vamos ver o que está havendo aí com você. Qual o seu problema e tudo mais. E ele falou: pastor, meu problema é o seguinte. É que eu venho a cavalo aqui para a igreja e não tem aqui na igreja aquele lugar para amarrar o cavalo, não é? Como é que é o nome daquela cerca lá que você amarra o cavalo? Sei lá, amarra o cavalo naquele negócio. Igreja do interior e tal, e o cara vinha de cavalo para a igreja e tinha que amarrar lá o cavalo naquela cerca. Ele não tinha na igreja. Então o que ele fazia? Ele amarrava perto de um bar. Então quando ele amarrava o burro lá perto do bar, estava ali, né, no bar, perto e tal. O bar, o cavalo, o bar e tal. Ele estava misturando tudo e ele perdia o rumo. O que ele estava fazendo, irmãos? Esquecendo que os dias são maus. Vai ver onde você amarra o seu burro, irmão. Preste atenção. Preste atenção nas companhias que você tem, irmão. As boas companhias promovem o bem, mas as más companhias corrompem os bons costumes. Preste atenção no que você está lendo, irmão, porque isso pode tirar o sabor das coisas espirituais da sua vida. Pode minar as suas resistências. Preste atenção no que você está vendo na TV, irmão. Você pode estar enchendo a sua mente de um monte de bobagem. Que na verdade é armadilha, é seta. Para minar e enfraquecer você. Presta atenção no que você faz na internet, irmão. Presta atenção. Os dias são maus. Por trás de um clique, tudo pode se revelar. Presta atenção, porque os dias são maus e anda com prudência. Desconfia de você mesmo. Desconfia das suas potencialidades e sabe que você é muito fraco e que você pode ser facilmente arrastado por essas coisas. Os dias são maus. Terceira coisa que o apóstolo diz. O sábio anda prudentemente, sabe que os dias são maus, e por causa disso ele anda remindo o tempo. E aí, amados, eu chego ao ponto em que a gente começou o culto. Essa expressão aí, remindo o tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não vou ter condições de explicar tudo que essa expressão quer nos dizer. Eu podia ficar pregando alguns domingos sobre ela, mas eu sei que isso cansaria os irmãos, a gente não teria condições de acompanhar, fica realmente uma coisa enfadonha, mas eu quero tentar resumir o máximo possível dessa expressão e mostrar que aqui está, por assim dizer, a essência de uma vida de sabedoria.
eu quero até confessar, irmãos, que eu mesmo tenho que avançar muito nessa área aqui de remir tempo. E eu não quero me colocar como padrão para ninguém aqui, não. Quero ser honesto, eu preciso avançar muito nisso. Eu conheci um homem chamado Jonathan Edwards, que entendeu como poucos o que significa remir o tempo. Daqui a pouco eu vou citar uma coisa que ele disse sobre isso. Mas Paulo está dizendo assim, olha, quem é sábio, irmãos, guardem isso aqui. Quem é sábio, aprende a remir o tempo. Disciplina a sua vida para remir o tempo. Vive a sua vida sabedor de que é necessário remir o tempo. O que ele quer dizer aqui? Primeiro, o que é remir, né? Remir é tomar de volta, adquirir de novo. É ter o controle de novo sobre uma coisa que você perdeu o controle. É ter uma atenção redobrada sobre uma coisa que é muito valiosa. Como diz lá a Rádio Relógio Federal, cada segundo que passa é um milagre que não se repete, né? Os americanos dizem o seguinte, time is money. Tempo é dinheiro. Então, quem gasta mal o seu tempo, está gastando mal o seu dinheiro. A ideia é que o tempo deve ser readquirido, reutilizado de uma maneira adequada. A ideia dessa palavra é de alguém que vai até as compras. E as irmãs sabem bem disso, desse exercício. Os homens também sabem. De que você, quando vai comprar um negócio, você vai lá na loja ficar avaliando, procurando o produto que te interessa. E depois que você acha o produto, o que você faz? Negocia, né? Não é assim, irmãos? É ou não é, irmão? Você paga logo de primeira, Ih, está fazendo bobagem, irmão. Eu negocio. Dou tanto. Não, isso aqui custa tanto. Você fica negociando até chegar num preço adequado. Então essa é a ideia de remir, é negociar, usar com sabedoria, com esperteza. Então dizendo, olha, é para remir o tempo. Tempo aqui tem muito mais a ver com oportunidades do que propriamente com o calendário. É claro que tem a ver com o calendário, janeiro a dezembro, as horas do dia, tem a ver com tudo isso. Mas a ideia principal é que Paulo está dizendo assim, olha, o crente que é sábio, usa bem cada oportunidade que ele tem. E veja, ele vai falar disso lá em Colossenses de novo, eu não vou resistir. Vai lá para Colossenses para você ver a expressão que ele usa lá. Colossenses também no capítulo 4, no versículo 5, é o verso antes que a gente tinha lido, o verso 6, agora o verso 5. Olha o que ele diz aí, essa ideia de remir o tempo. É dito assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. E ele completa, aproveitai as oportunidades. Essa é a ideia. Aproveita as oportunidades. Não deixa elas escaparem. Não perde a vida vendo TV. Não perde a vida investindo em coisas que não valem a pena. Seja sábio. E o cristão, amados, tem motivos para pensar dessa maneira em remir o tempo. Primeiro, porque ele sabe que ele está aqui de passagem, irmão. Uma palavra que a Bíblia gosta de usar para descrever crentes é que eles são forasteiros e peregrinos sobre a terra. Forasteiro e peregrino é alguém que sabe que o tempo que tem é curto. Precisa ser bem usado. Ele sabe que a vida que ele tem é uma grande oportunidade dada por Deus. Mas Deus deu para você a sua vida e ela tem princípio, meio e fim. E a cada dia que passa você está mais perto do fim dela
do que quando você começou a viver. Sabe quando você faz 38 anos, isso ainda não é verdade, mas depois de 40 você já sabe que o tempo que você tem para frente é menor do que o tempo de que você já viveu. Eu ainda não cheguei lá, irmão, mas estou a caminho. Aquele jovem que chegou aqui com 28 anos, há 10 anos atrás, não existe mais, ele não existe mais, ele não existe mais. Você sabe, ele não existe mais, irmãos. Eu não o conheço mais. A ideia é que nós temos essa verdade estabelecida, nós somos forasteiros e a vida vai passar, ela vai embora. Mas não só isso. Nós daremos conta de cada um desses dias que passamos sobre a terra a Deus. Nós daremos conta de cada um desses instantes, dessas oportunidades que passamos sobre a terra para Deus. O Jonathan Edwards tinha tanta convicção disso, irmãos, que ele fez uma série de resoluções na vida dele quanto a essa maneira de remir o tempo. Eu vou ler aqui algumas coisas preciosas que ele falou. Uma delas é assim, olha. Eu resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que eu puder. Uma outra ocasião ele disse assim: resolvi jamais fazer qualquer coisa da qual eu deva ter medo, no caso de não restar mais do que 1 hora para eu ouvir a última trombeta. E por fim, ele disse assim: frequentemente eu ouço as pessoas idosas dizerem como teriam vivido se pudessem voltar ao início de sua vida novamente. Resolvi que viverei da forma como desejaria ter vivido no caso de chegar a uma idade avançada. Sabe o que esse homem está dizendo para a gente? Que ele entendeu que se ele não souber remir o tempo, se ele não aproveitar as oportunidades, se ele não aprender a usar essas oportunidades de maneira sábia, ele não está manifestando o evangelho da maneira correta. Irmãos, deixa eu fazer aqui algumas aplicações disso para nós. Primeira, como é que você está usando o seu tempo e a sua vida, irmão? Olha, e eu não estou lhe perguntando o tempo que você passa aqui no santuário, adorando a Deus e servindo a Ele. Não é isso que eu estou lhe perguntando. Eu estou te perguntando de segunda a sábado, irmão, é óbvio. A gente fala que teme a Deus e que quer servi-lo. Ótimo, maravilhoso. Pergunta que não quer calar é a seguinte: depois de um dia inteiro de atividades, quanto tempo a gente gastou? Quanto tempo a gente investiu? Lendo, estudando e meditando na palavra do Senhor. Quanto tempo a gente passou prostrado aos pés dele, buscando a ele em oração? Quanto tempo a gente gastou investindo a nossa vida nesses elementos espirituais que são para nós a própria vida? Gastamos menos tempo do que diante da TV? Gastamos menos tempo do que lendo coisas e futilidades na internet? Gastamos menos tempo do que revelando e atualizando o Orkut, o Facebook, ou seja lá o que você tenha? Mas a pergunta é essa. E por mais desagradável que ela seja, ninguém pode ser sábio se não aprender a disciplinar a sua vida e ordená-la na direção daquilo que de fato é importante. O apóstolo está dizendo: vocês devem andar como sábios. E ser sábio inclui
Remir o tempo, porque os dias são maus, irmãos. São maus. Há armadilhas, há principados, há potestades, há forças do mal, querendo derrubar, querendo criar dificuldades e problemas para nós. Deus há de nos chamar para dar satisfação de como andamos durante as oportunidades que Ele nos deu. E sabe o que é pior, irmãos? É que a gente faz um péssimo negócio. A gente fica tentando ocupar o tempo com coisas que não valem a pena e abrindo mão daquilo que é de fato importante. Não é assim que diz os textos lá de Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer e nela medita dia e noite, irmão. Dia e noite, é perseverança, é disciplina, é ordenação. Então a primeira pergunta que o texto está fazendo para a gente é essa. Ah, pastor, eu não tenho essa sabedoria. Tem sim, irmão, tem sim. Não me vem com essa desculpa não. Não aceito. Não aceito. Tem sim, irmão. E se falta essa sabedoria, deixa eu dar essa boa palavra aqui lá, de acordo com Tiago. Sabe o que Tiago diz? Se falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Primeiro que Deus dê para a gente essa sabedoria, irmãos, de remir o tempo, porque os dias são maus. Segunda aplicação, é que Paulo está preocupado também em fazer essa exortação para a gente, porque ele sabe, amados, que o mundo está de olho em nós. A ideia aqui é a seguinte: o mundo tem o direito de cobrar da gente, tem o direito de cobrar da nossa vida aquilo que pregamos com os nossos lábios. O Evangelho também é pregado pelo nosso testemunho. E crentes que ordenam a sua vida com sabedoria estão tapando a boca dos críticos contra o Evangelho. Estão mostrando para aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho o que essa verdade é capaz de produzir. Você há de conhecer pessoas que foram atraídas para a graça, atraídas para Cristo, a partir do testemunho de crentes que eram sábios. Crentes que viviam as suas vidas de maneira ordenada, de maneira a glorificar a Deus e atrair a atenção dos incrédulos. Não nos enganemos, irmãos. Não andar de maneira sábia conspira contra a mensagem que pregamos, mas quando andamos de maneira sábia, iluminamos, tornamos ainda mais claro para aqueles que estão à nossa volta o poder da mensagem do Evangelho da graça de Deus. Nós somos embaixadores, somos receptáculos, somos os responsáveis para dar visibilidade para essa mensagem. E parte disso tem a ver com esse andar sábio, esse andar prudente, esse andar que se preocupa de verdade em remir o tempo, porque os dias são maus. Sabe que tem crentes que não conseguem influenciar pessoas para Cristo porque eles mesmos não levam tão a sério a mensagem que pregam. Às vezes o incrédulo não fala isso para você nem para te ofender, mas ele sabe lá no coração dele o seguinte: esse cara aí fala tanto para mim, mas ele mesmo não leva esse negócio tão a sério. Portanto, amados, é uma exortação que nós necessitamos urgentemente. Mas eu termino aplicando agora para aqueles que são incrédulos e estão conosco essa noite. Eu quero falar também a eles uma coisa apenas essa noite. Nenhum de nós é sábio fora do Senhor Jesus Cristo.
Não há a menor chance da gente encontrar sabedoria para a vida sem temer a Deus. Não há a menor chance da gente viver essa vida da maneira correta sem temor a Deus. E é um temor, amados, que tem que influenciar o nosso dia a dia. É um temor que faz diferença na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, olha, as igrejas do Brasil estão repletas de membros, sentados nos bancos, que professam com os lábios, mas que não temem a Deus de verdade. Não temem. É gente que parece viver a semana como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse o menor espaço na vida deles. E eu temo, amados, que existam pessoas assim entre nós aqui na igreja. Temo mesmo. Temo que alguns de nós estejam sendo enganados a ponto de pensar que podemos ir levando. Chegou a hora de dar um basta nisso, irmão. Chegou a hora de você arrepender-se de verdade. Crer no Senhor Jesus. E temê-lo. Honrá-lo. Glorificá-lo sendo sábio no seu andar. Sendo sábio. Remindo o tempo. Olha, a minha oração é que Deus o chame a temer o nome dEle, a entregar a sua vida aos cuidados dEle, e a viver esses dias maus, protegido pela graça, pelo amor, e pela paz e a sabedoria que há em Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela sonda o nosso coração, discerne os pensamentos e as intenções do nosso coração. A Deus, dá-nos discernimento para aplicar de maneira muito honesta, muito sincera, o que ouvimos da tua palavra nessa noite em nossa própria vida. A Deus, perdoa-nos se temos andado de maneira imprudente, se temos vacilado, escorregado, brincado com o pecado, se temos vivido de maneira nécia, insensata. A Deus, dá-nos essa sabedoria que encontramos fartamente no teu Filho Jesus. Aplica isso à vida de cada um de nós. Chama pela tua palavra aqueles que ainda não são sábios, como a Escritura define. Tem misericórdia deles também, Senhor. Revela a eles o teu Filho Jesus. E dá-nos que vivamos essa semana. Dá-nos que vivamos esses dias temporários, passageiros, efêmeros que temos pela nossa frente. Com sabedoria. Com temor. Com discernimento. Sabendo que os dias são maus. Que estamos aqui de passagem. E que um dia prestaremos conta das nossas vidas a Ti, Senhor. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todo o povo do Senhor que milita sobre a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém.